Gostaria de convidar agora Ellen com o seguinte tema: atuação da Polícia Militar nas escolas. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou a soldado Trindade, né? Sou policial militar há 14 anos. E dentre esse estereótipo todo de segurança pública, né? A gente é difícil ver uma mulher, né, tão atuante, expressando isso na rede social. E sim, ser mulher na Polícia Militar, eu acho que a evolução da segurança pública foi a entrada da mulher. Ah, é porque você é mulher, Ellen? Não, não é por isso. Mas também porque a gente faz um trabalho diferente, né? É muito comum você ver o homem, né, bem abençoado, todo arrumado, de fuzil, de arma. E esse é o natural. As pessoas querem ver, né, esse tipo de polícia. É como o Basílio falou aqui mais cedo, a gente quer uma polícia cidadã, a gente quer uma polícia que apoie, que chame, que pegue junto, mas a gente não tem ainda a maturidade e a sagacidade de entender que aqui do outro lado também tem a galera que tem seus problemas pessoais e que vai levar para o trabalho. Mas a gente ainda precisa separar. E quando a mulher entra nesse fluxo, né, a mulher ela vem com um seio bem diferente. Ela vem para ajustar um pouco a conduta e melhorar isso em termos de segurança pública, porque segurança pública não faz só com polícia na rua. Segurança começa em casa. E é isso que a gente fala nas escolas hoje. Vocês estão vendo uma policial militar de 14 anos que já passou por uma guarnição diária, na segunda, que já passou por um pelotão especial de um PETO, que já passou por uma CIP, que hoje é o que vocês chamam de Caatinga, né? Já voltou para uma SOINT, que é um serviço de inteligência. Hoje não está mais para compor o serviço de inteligência, porque meu rosto já é tão conhecido que não dá para chegar assim e passar despercebido em algum lugar. Todo mundo já sabe quem é Ellen, quem é Dona Ellen de Lins, né? Porque as pessoas hoje falam assim, ah, é de Lins. Não, de Lins não, viu? É meu. É eu. Eu sou a esposa de Lins, mas eu tenho nome, eu tenho identidade. Né? E a gente, como mulher, a gente quer ter identidade. E essa identidade, a gente vai fazer isso com como? Fazendo isso de que forma? Não é só no meio da família, mas é também na escola. E antes, as crianças elas tinham como referência o tráfico. Ellen, sério? Sério? Será que vocês nunca perceberam que antes o tráfico era aquele menino lá de 15, 16 anos, que tem a gatinha do lado. Mas a gatinha está com aquele menino porque ele é o maioral do bairro. Não é assim? É o cara do bairro, é o cara que manda. Antes era um 38 que ele andava na cintura. Agora o que dá status é andar com a arma maior. Não é? Quantos aqui têm filhos? Qual desses deve jogar Free Fire? Conhecem o jogo? Pronto. O Free Fire, quando eu chego nas escolas, que foi a última unidade que eu fiquei, a 59, eu trabalhava na ronda escolar. Com um programa educacional nas escolas, tá? Com meninos de primeiro, aquela lá do G5 que vai fazer a transferência, né? Que agora mudou, é a alfabetização. Pronto. Lá no primeiro aninho, você acha que aquele menino ali não sabe o que é droga? Sabe. Sabe por quê? Porque quando a gente chega, ó, polícia, aquela polícia que a gente tem, que a gente acha que a polícia é maliciosa, não é. A gente chega na escola para falar sobre drogas, para falar sobre formas de se prevenir com relação a estranhos, porque a gente começa a falar do primeiro ano, a gente não começa a falar sobre maconha não, viu? Porque a gente acha que eles não sabem. Lê do engano. Eu me surpreendi por diversas vezes, porque eu chego nas escolas para falar sobre o programa da polícia, porque a polícia vai na escola para saber como é que está essa criança. O que essa criança está fazendo? O que ela está levando para casa? O que ela está trazendo de casa? Qual é a bagagem dela? E aí a gente vai sentar para conversar com esses meninos. Vamos falar sobre drogas. Aí todo mundo, ó. A gente vai falar sobre o quê, tia? Maconha? Eu falei, oxi. E eu olhava para a professora e eu dizia, quantos anos tem essa criança? 5. 6. Mas é a realidade dela. Eu falei, não, calma. Droga, gente, não é só isso, não. Isso aí são as ilícitas. Vamos falar sobre as drogas lícitas. E tem? Falei, tem. Aquela que com certeza tem na sua casa. E eles se assustavam. Eu falei, será que na sua casa não tem cerveja lá na geladeira, não? Tem. Meu pai bebe. Mas ele não sabe que a cerveja é uma droga. Ele não sabe que o cigarro é uma droga. Ele não sabe que o simples fato deles ter um remédio em casa é uma droga. Então, quando a gente vai lá, e aí os pais se assustam quando vê a polícia militar na escola. Pior ainda é quando vê uma policial feminina, toda equipada,
Porque a gente vai nas escolas, como ronda escolar, fardados, às vezes de arma longa. Por quê? Porque nem todas as localidades que a gente vai é na principal. Existem algumas escolas dentro da comunidade. De comunidades, inclusive, que tem área deflagrada. Que a gente olha e diz, poxa, aqui é área de tráfico, toda hora tem uma situação com a polícia aqui. Mas a gente vai lá. Porque a gente não pode deixar que a escola, que a comunidade ache que a própria polícia tem medo de ir ali. Então, tem situações que eram guarnição tipo A. Guarnição tipo A é guarnição com 2 policiais. Era eu e um sargento. E a gente entrava dentro da comunidade, éramos bem recebidos na comunidade escolar, e as crianças começaram a ter uma aproximação maior com a polícia. Porque esse é o intuito. A gente começar a pegar essa galerinha. Por quê? Porque até então ela só tinha visualizado aquele menino lá de 16 anos, com um fuzil na mão, que ele mesmo que ele vê no Free Fire. Porque tem uns que, quando vê a minha Glock, eles dizem, é uma Glock, tia? Ele sabe o que é uma Glock. Ele sabe o que é o AR-15. Talvez aqui ninguém nunca tenha visto, mas eles sabem. Se você chegar numa criança hoje, de comunidade, ou uma criança de colégio particular, não tem diferença, porque o Free Fire está para todo mundo, viu? Não está só para a galera da comunidade, não. Está para todo mundo. Se você chegar para uma criança e dizer qual é a arma que ele está vendo ali, ele sabe lhe dizer. Então, a gente, como polícia, a gente como agente, a gente tem que desmistificar isso da base. Mas não dá para fazer isso se a gente não pegar os pais e inserir nesse contexto. Por isso que hoje segurança pública não faz sozinho com polícia. E eu ainda me surpreendo quando eu vejo agentes, inclusive eu vi hoje uma reportagem de manhã, eu acho que era o Jornal do São Paulo, falando, e era um delegado que estava dando entrevista falando de um determinado assalto. E ele fez, é a nossa insegurança, é a incompetência da polícia naquele cenário. E eu me surpreendi, porque não é incompetência da polícia. A polícia militar ela tem um papel de preservação, ela tem um papel de ser a polícia ordinária, aquela polícia que está ali para poder combater. Mas vamos raciocinar. Se o papel da polícia militar é estar ali para evitar que o crime aconteça, se onde eu estou o crime não aconteceu, o meu papel foi bem feito, sim ou não? Meu papel foi bem feito, não teve crime. Aí eu tenho que fazer a continuidade. Se determinado local eu não estive, mas em algum momento um crime aconteceu, ali já não é mais a minha competência. É competência da Polícia Civil. Mas a Polícia Civil talvez não tenha efetivo para continuar aquilo ali. E cai para cima de quem? Da Polícia Militar. Tudo e todo o problema cai em cima da Polícia Militar. Mas a gente não consegue resolver tudo só, não. Somos união de forças. Se cada um fizesse seu papel, nem tudo estaria sobre a gente. Mas hoje a gente abarca a Polícia Militar como turismo, a gente abarca a Polícia Militar como mulher, porque a gente tem que atender o turista, a gente tem que atender a mulher que sofre com um cara que está lá na casa dela o tempo todo apertando, ou você sai ou eu lhe mato, e aí quando você sai, o cara, não, eu não quero que você saia, eu vou lhe buscar, eu quero o relacionamento de volta, e a gente precisa ter uma polícia para poder gerir isso. Mas tem que ser uma polícia só de mulher? Para atender mulher? Não. Por quê? Porque em algum momento você vai lidar com o agressor, reservado as medidas proporções, por mais que eu male, seja ativa, talvez um cara que tem uma força maior vai me render, mesmo eu sendo policial. Então, eu preciso, às vezes, ter um parceiro masculino do meu lado. Por quê? Porque, muitas vezes, é o que a gente está o tempo todo falando, apesar de querermos o nosso espaço, ainda somos rebaixadas. Ainda não temos a noção e a total dimensão de que todo mundo respeite a gente de uma forma única. Por quê? Porque somos mulher. E ainda assim, por que os cometimentos de crimes acontecem? Por ser mulher. É por isso que a Lei Maria da Penha é para isso, para proteger enquanto mulher. Mas você consegue fazer isso sem a base, sem levar isso para a escola? Não. Não consegue. Por isso que cada um, cada pai, cada mãe, tem um papel importante de mudar isso na cabeça do seu filho desde casa. A gente fala sobre bullying, a gente fala sobre as diferenças, mas na sua comunidade tem pessoas diferentes. E que talvez você já olhe com um olhar discriminatório, porque é assim que a gente se defende, é a nossa forma de defesa. Né? E a gente, enquanto polícia militar, a gente vai nas escolas para fazer isso com os alunos. Ó, vamos mudar? Vamos observar o cenário de outra forma? Vamos trazer a polícia para aqui, para que vocês tenham noção de que nós não somos os seus rivais. Nós não somos os algozes.
nós estamos para ajudar. E isso a gente começa a refletir na área. Por quê? Porque quando a gente chega na escola, que o aluno ele começa a ter a projeção de que ele não quer ser mais o traficante, ele não quer ser mais o bandido. Ele agora quer ser soldado Lins. Ela agora quer ser Trindade. Eu quero ser igual a você, tia. Eu quero ser igual a Lins. Esse polícia que chega e conversa com todo mundo e traz todo mundo para ficar comigo. Eu quero ser igual a tia Trindade. Eu quero chegar nos locais e quero que as pessoas me reconheçam como uma autoridade. E esse é o papel que às vezes as pessoas têm. Muita gente talvez não gostaria de ser policial. Mas a sensação de que você tem a força para resolver aquilo traz na pessoa a vontade de ser. E alguns dizem, não quero ser praça, eu quero ser oficial. Porque o oficial vai mandar. É verdade. Mas muitos estão ali dentro, trabalhando junto também com os praças. Porque se você parar para analisar, não dá para fazer sozinho, não. Existem oficiais que vão nas escolas para poder ensinar, para fazer a mesma coisa. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente junta comunidade, escola e polícia. Se a família não quiser, a polícia não pode chegar na sala e ter esse contato com a criança. Porque precisa da família querer. E muitas vezes a família não quer. E a polícia vai chegar lá e vai dizer, você não quer, mas eu vou conversar com seu filho. Vai fazer? Não vai, gente. Não vai. O respeito à instituição família, ela é muito importante. E a polícia, quando ela vai nas escolas para fazer isso, ela pede o aval da família. Olha, eu preciso ter esse contato com seu filho durante 30 minutos. Eu vou ter esse contato, se a senhora permitir. E muitas vezes não é porque ela não quer, não. Você acha que uma mãe vai ficar feliz em ter a pessoa no tráfico? Não vai. Mas não é porque ela não quer que a polícia esteja ali. Ela não quer porque ela não pode aceitar. Porque o tráfico faz as vias do Estado no lugar onde ela está. É o tráfico que cede para ela o que ela tem. O gás que faltou, a energia que ela tem. E aí, nesse sentido, o que é que ela faz? Eu tenho que estar na comunidade, eu não posso aceitar que meu filho participe das aulas com a polícia e eu tenho que deixar ainda a minha casa aberta. Por quê? Porque aquela área é uma área deflagrada, é uma área que tem situações com a polícia. Então, volta e meia, quando tem uma operação e ele precisa fugir, ele vai fugir para onde? Para a primeira casa que estiver aberta, porque ela não pode trancar a casa dela. Mas olhe todo o contexto, analise toda a situação. Eu, como polícia, vou ter que chegar para ela, impor a minha presença na escola e depois que eu sair, como fica essa família? Como fica essa criança? Como por diversas vezes já tivemos crianças na escola, conversando, falando tudo o que acontecia na comunidade. E quando a gente passou para uma guarnição, a guarnição foi lá, deu flagrante. Achou tudo como a criança exatamente disse. Eu chego a me arrepio. A criança, ela vivia no local. Ela estava o tempo todo. E ela era uma das crianças que levavam a marmita. E aí? Ela era uma das, mas era a que tinha contato com a gente na escola. Qual foi a primeira família que foi expulsa da localidade? A dele. A família foi expulsa, não pôde voltar para casa e a casa tocaram fogo. Será que isso não serve de um alerta para as outras? Serve. E é nosso papel fazer com que a criança esteja ali, não para me contar o que acontece na comunidade dela, porque não é isso que a polícia quer. O que a gente quer é que a criança se aproxime do lado bom, de que ela veja de que não há lado positivo se ela estiver do outro lado. O que a gente quer é reforçar, enquanto ronda escolar, enquanto policial, reforçar na escola que o assunto que a família traz e fazer com que ele entenda que como mãe ou pai, independente de quem esteja orientando ele, como família, eles precisam ter esse aspecto de que ele é importante, mas que ele precisa seguir um rito. Se a minha mãe está dizendo que eu não posso falar com estranho, por que eu não posso? E eu, como polícia, vou chegar na escola e vou dizer, por que você não pode falar com estranho? E aí as dicas são interessantes, porque a gente faz isso com os nossos, desde pequenininho a gente aprendeu assim. Se você falar com estranho, o homem do carro preto te leva. Não é assim? Todo mundo aprendeu assim, gente. E eles reproduzem assim. Só que assim, é só o homem do carro preto que leva?
E se você disser à criança que é só o homem do carro preto, o do carro branco, ela vai lá e aceita o doce. Então, você precisa dizer que é do carro preto, azul, vermelho, colorido. É da moto, é da bicicleta, é o que está andando, passando, é o que quer saber seu nome. Então, para a criança, você precisa desenhar mesmo. É isso aí mesmo. Porque eles não têm noção de que ele está fazendo aquilo porque é algo ruim, não. Para ele está ajudando de alguma forma. Não, eu estou ganhando dinheiro, eu estou ajudando, eu vou ajudar minha mãe. Da rotina dele, exatamente. Ele começa assim. E ele começa a entender que ele, poxa, eu tenho 6 anos de idade. Ele já sabe o que é dinheiro. Porque hoje criança não pede R$2, pede? Não. Criança pede 10, pede 20, pede 50. Criança pede R$50 no Pix. Gente, estamos tão evoluídos que criança tem Pix hoje. Eu não tinha nem celular na minha época. Claro, por quê? Porque ficou fácil. E é essa coisa que a gente, como polícia, não pode deixar a criança ter. Que a facilidade está no tráfico. Por quê? Porque eles começam a ser seduzidos assim. A sedução, a criança, a gente como pai, como mãe, precisa entender e fazer na cabeça da criança, a fazer ela entender que a sedução está em qualquer lugar. Tanto para a criança quanto para o adulto. Para a criança é muito melhor, porque é mais fácil você seduzir. Com R$20 você seduz uma criança. Só que é como o Lins falou ali, ó, a realidade dele nas escolas não é para fazer nada, não. Os R$20 que ele recebeu no dia, ele pode dar um dia para a mãe. Mas o do outro dia, ele vai torrar na escola com doce. E aí, às vezes, eu conversava com as professoras. E as professoras diziam, Ellen, como pode uma criança dessa, que a gente conhece, a gente sabe, e ele está todos os dias com R$20? Mas ele não conversava com a mãe, ele não conversava com a professora, mas ele sentava com a tia Ellen e conversava. E gente, vou dizer a vocês bem sincera aqui, como peto, porque já fui, quando eu adentrava as localidades e eu via os filhos, eu dizia, tudo parente de marginal, tudo filho. A gente tem isso. A gente tem, é um mecanismo de defesa. Você acaba linkando que todo mundo ali é ruim. Sabe? E quando você olha realmente, ele está no meio. Mas não foi escolha dele, porque ele é uma criança, ele não sabe o que é ruim e o que é bom. Você que tem que conduzir. Só que se você fizer isso com todo mundo, você vai entender que vai ter gente naquele meio ali que você está fazendo o seu julgamento, que não merece. Que você está julgando o que você está fazendo com alguém, o que fazem com você, e vira o ciclo. Pois é. Quando você generaliza, você bota todo mundo no mesmo cesto. E tem alguém ali que, no mínimo, ela está ali escondida, espreitada, mas ela está sendo também colocada naquele balaio. Então, quando a gente, como polícia militar, faz isso, é porque a gente, às vezes, foi doutrinado desses dólares. Quando você olhar, o perfil é esse, o estereótipo é esse. E a sociedade devolve isso. Por quê? Porque, em algum momento, alguém chegou lá e disse, ó, se você vê o estereótipo desse, pode entender que é desse jeito aí. E a gente faz isso nas escolas, a gente faz isso no trânsito, a gente faz isso em qualquer lugar. Quando a gente vai nas escolas para mudar isso, é para hoje. Quem está aqui, mude também a concepção dos julgamentos. Porque tudo não dá para fazer segurança pública sem fazer da base. Mas a base você faz de parte em parte. A Polícia Militar ela tem um programa muito importante nas escolas. E ela começa no primeiro aninho, mas ela vai no primeiro, ela vai no segundo, ela vai no quinto ano, ela vai no 7º ano. Aluno de 7º ano, talvez, seja aquele que já está formado. São os meninos de 14 e 15 anos. Se ele tiver com o pé no tráfico, se ele demorar um pouquinho para conhecer a polícia, ele bota os 2. E se demorar mais um pouquinho, ele está levando para dentro da escola. E ele fala com você, ele conversa, ele tem admiração, mas ele já está totalmente inserido naquele contexto. E para você mudar, é mais difícil. Então, se a polícia começar lá da base, do comecinho, a gente consegue mudar isso ao longo do tempo. Mas são muitas escolas para mudar, são muitos bairros para fazer. E muitas das vezes, a família não quer essa aproximação. Porque a comunidade escolar, a escola dela fica dentro de um lugar que, às vezes, para ela não é nem interessante a polícia ir lá. Porque quem está ali o tempo todo são os diretores, são professores que não moram na localidade.
E quando a polícia está lá na porta, está tudo certo. E quando a polícia sai, alguém vai lá perguntar o que a polícia foi fazer na escola. Até você conhecer que é um programa, que está fazendo uma coisa boa, até isso, várias vezes ela vai ficar recebendo a visita inesperada. E será que é interessante para o diretor ser coagido dessa forma? Para ninguém. Imagine para o diretor, que recebeu a missão dele de ir lá dirigir aquela escola, que muitos não queriam, porque com certeza já passou pela mão de alguém e alguém recusou. Exato. Mas por que isso? Foi da noite para o dia? Não. É um trabalho constante. É um trabalho diferenciado. Não é a viatura que vai lá na área que usa para fazer o mesmo programa de ir nas escolas. Não é o mesmo policial. É uma conduta diferente, é um treinamento diferente, é uma forma diferente. Né? E quando a gente faz isso, a gente precisa da comunidade. A gente precisa dessa aproximação. E esses julgamentos que a gente faz, essa forma de dizer a segurança pública é só a polícia que faz. A polícia está defasando, a polícia está deixando as coisas acontecerem. Não, envolve muito mais que isso. Né? Envolve leis, envolve a polícia, envolve a família, a sociedade como geral e a escola. Mas a própria escola, que era uma instituição tão forte, está perdendo. Porque os alunos hoje quase não têm respeito pelos professores. É totalmente diferente quanto eu, polícia, numa escola de 7º ano, vou falar sobre algo, o respeito e a parte como eles me olham, e a parte como eles param para me ouvir, é diferente quando tem um professor dizendo, ô, pessoal, a polícia quer falar. Ah, meu filho, até ele falar que a polícia quer falar, o menino está ali parecendo que é 5ª série. É um jogando papel no outro, é um... E aí, minha paciência é meio curta, né? O professor está tentando muito... Licença aqui, viu, professor? Pessoal, pronto. Todo mundo já me olhou. Pronto, é só isso que eu quero. Eu chego, eu quero que me olhe, saiba o que eu vou fazer ali. Eu queria, em algum momento, que os professores tivessem talvez a mesma situação. De ter esse poder de chegar na escola e dizer, ó, quero falar, parem de falar que eu quero falar agora. Mas eles não têm mais isso. Aos poucos foi se perdendo. Não é à toa que os meninos estão brigando dentro da sala de aula, com o professor presente. O professor não é considerado mais uma autoridade. Os pais, em vez de ir para a escola e dizer ao professor que ele é autoridade, o pai vai lá e diz que o aluno está certo, sem nem ouvir o que foi que aconteceu. Então, os valores estão sendo invertidos ao longo do tempo. Só que, quando a gente vai olhar, é um efeito dominó. O valor vai invertendo, vai caindo numa cadeia, outra. Quando você vai olhar, até a escola não presta mais. E antes, a gente tinha o quê? Uma parceria, né? A escola faz o dela e o pai acompanha, a mãe acompanha. Dá o horário, eu vou lá saber como está meu filho. Olha, seu filho não está vindo para a sala de aula. Como assim? Eu quero saber, eu quero entender. Meu filho não está vindo? Você está maluca? Ele vem todos os dias, que ele fala para mim que vem todos os dias. E o menino, olha, fez, realmente eu venho, para não perder o Bolsa Família. Mas eu entro na sala só para tirar a presença. Eu tenho que ter a presença, senão cortam. Então eu vou lá, dou o presente e caio fora. E o índice de alfabetismo, ó, lá em cima. Todo mundo alfabetizado. Não, todo mundo está alfabetizado. Só aqui, minha gente, porque aqui não está. Eu entro em turmas de 7º ano, eu coloco no quadro uma frase e a pessoa tira letra, não é palavra por palavra, não. Ele tira letra por letra. E eu tenho que esperar. Eu tenho que dar o tempo dele. Entende? Então, o que a gente está fazendo aqui, como operadores de direito, como polícia, como sociedade, é ver essa sociedade, ao mesmo tempo, se degradar. Porque antes você via o tráfico e as coisas ruins aonde? No subúrbio, né? Mas hoje já está chegando nos grandes locais. Ou a gente não já viu aí as questões que a gente se assusta. A gente se assusta quando a gente vê hoje uma pessoa de pele clara, bem apessoada, cometer um crime. Não é verdade? Aqui alguém ouviu falar do rapaz que estava assaltando com um carro de luxo na Pituba? Ouviram? Pronto. Aquilo ali estarreceu todo mundo. Meu Deus, o cara está assaltando de Mercedes.
Não teve escola para ele, não? Teve, claro que teve. Ele mora num lugar maravilhoso. Ele mora num lugar bom. Ele tem uma Mercedes. Ele vinha de uma família boa. Mas ele estava já inserido no tráfico já. Ele já era uma pessoa doente. O dinheiro que a família mandava era todo para usar de droga. Já que ele não tinha mais a droga, não tinha mais como comprar, o que é que ele fazia? Ele ia assaltar com o carro dele. E foi uma coisa assim que todo mundo ficou estarrecido. Porque o comum é você ver o preto, o pobre da periferia, ou o branco da periferia, fazer esse assalto. Mas não de Mercedes. Né? Mas ele assaltava de Mercedes. Não, e a gente entende, não, se o cara está assaltando de Mercedes, o carro é roubado. Alguém está usando o carro dele. Não, meu amor, o carro era dele, a placa, tudo o nome dele. Mas ele já estava na questão do tráfico. Ó, ele foi consumido pela droga. E ele poderia chegar a fazer o quê com o carro dele? Entregar na boca, não é não? Não era melhor? Mas esse era sabido. Não entregou na boca, ele foi lá assaltar. Certo? Então, é isso. É falta de escola? Não, ele teve a oportunidade dele na escola. Mas essa outra parte, essa outra parcela da sociedade, que são os meninos realmente carentes, que não tiveram oportunidade, eles vão passar por tudo isso. Mas se a gente tiver um olhar diferente, enquanto polícia, enquanto segurança pública, enquanto sociedade, a gente ajuda um pouquinho. Não precisa ser polícia para dar uma palavra, não. A gente, enquanto sociedade, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto primo, enquanto irmão, a gente vê uma criança, a gente vai lá dar um apoio, dar uma palavra, um conforto, muda um pouco a realidade de cada um. Só depende de cada um de nós. A gente sempre tem algo de bom para passar, sempre tem algo de positivo para lidar. O que a gente precisa, na verdade, é buscar isso e não fazer com que tudo isso que a sociedade nos impõe mude a realidade do que a gente quer aqui dentro. Porque cada um sabe da sua realidade. Mas só quem sabe mudar a realidade nossa e dos outros são as palavras e as condutas que a gente faz para ser espelho para alguém. Porque a gente só consegue mudar, gente, se a gente for para aquela pessoa um espelho, uma referência. Obrigada a todos vocês.